Quando falamos da Rússia, quase sempre nos vem à mente os mesmos dados: o seu presidente, Moscovo, o clima deste país e a sua grande área territorial. Mas hoje vamos mostrar 30 fatos sobre a Rússia para que você conheça mais sobre ela. Então fique até o final do vídeo para que você conheça cada um deles. Número 1. A Rússia tem o lago mais profundo do mundo, o Lago Baikal. Localizado na Sibéria, este lago é conhecido pela sua incrível profundidade, chegando a atingir mais de 1.600 metros em alguns pontos. Número 2. A Rússia é conhecida pela sua rica tradição literária e cultural que deu ao mundo escritores como Tolstói, Dostoiévski e Pushkin, bem como compositores como Tchaikovsky e Rimsky-Korsakov. A arquitetura russa também é impressionante, com belas igrejas ortodoxas, palácios e fortalezas que refletem a rica história do país. Número 3. Em termos da sua história, a Rússia testemunhou inúmeros acontecimentos que moldaram o mundo moderno. Dos czares e da Revolução Russa à Guerra Fria e à queda da União Soviética, o país passou por mudanças radicais que deixaram uma marca indelével na sua cultura. Número 4. Oymyakon é a cidade mais fria do mundo, com temperatura de 71 pontos, 2 graus abaixo de zero, temperatura que até hoje não foi registrada em nenhuma outra cidade do mundo. Número 5. A Rússia, apesar de estar em outro continente, está muito próxima da América. A distância real entre a Rússia e o Alasca é apenas 4 quilômetros. É mais perto voar de Chicago para Moscou do que para o Rio de Janeiro, o que nos leva ao número 6. O Alasca fazia parte da Rússia. O Império Russo era tão grande e poderoso que os russos conquistaram a parte ocidental dos Estados Unidos antes da Grã-Bretanha. Em 1867, os Estados Unidos compraram o Alasca por 118 milhões de dólares, valor atual. Número 7. Pedro, o Grande, queria construir uma nova Amsterdã quando fundou São Petersburgo, há apenas 300 anos. Uma cidade de águas e canais, ao estilo europeu, onde muitos pequenos barcos transportavam mercadorias de uma loja para outra, um meio de transporte e transporte mais rápido e confortável para a época. Número 8. Os russos, familiarizados com um país vasto e com a sua natureza acidentada, tornaram-se alguns dos maiores exploradores do mundo. Eles descobriram a Antártica durante a expedição de 800 dias ao sul. Eles também fizeram milhões de expedições à Ásia Central, à Sibéria e ao Ártico. Número 9. Hoje, São Petersburgo desempenha o papel de capital cultural moderna da Rússia. Possui mais de 2.000 bibliotecas, 200 museus e 100 teatros. Número 10. Não houve escravidão na Rússia. Nunca. Mas até 1861, a Rússia tinha servidão. Este é um estatuto especial para muitos camponeses, semelhante à escravatura. Número 11. Os russos não bebem muito. Na verdade, é complicado. Alguns russos bebem muito, principalmente se vivem em regiões deprimidas, com economia ruim, clima frio, sem infraestrutura e fazem trabalho pesado. Mas eles consomem outras bebidas em quantidade. Número 12. Na Rússia, as pessoas bebem muito chá quente. Você pode beber entre 5 e 10 xícaras de chá por dia. Normalmente, as pessoas bebem chá preto com açúcar, mas agora muitas pessoas preferem o chá verde ou o chá preto sem açúcar. E sim, podemos pensar que por causa do tom ao pronunciar as palavras, os russos são mal-humorados, mas não é o caso. Nosso número 13 fala sobre o povo e eles são muito hospitaleiros e sempre dispostos a te ajudar. Não importa se você é dos Estados Unidos ou da Albânia. Número 14. A primeira pessoa no espaço foi russa. Foi Yuri Gagarin, um homem muito famoso na Rússia. O primeiro voo foi feito às pressas para passar à frente dos Estados Unidos. Foi extremamente perigoso, pois alguns sistemas de emergência não funcionavam. Número 15. Monumentos a Lenin ainda adornam todas as praças centrais de todas as cidades ou cidades grandes. A Rua Lenin é a rua principal das cidades típicas russas. Lenin sempre fica orgulhoso de mostrar o futuro brilhante com a mão estendida. Lembre-se de curtir e compartilhar este conteúdo. Agora, a nossa 16ª edição é sobre a União Soviética e a guerra. Os primeiros dias da guerra foram catastróficos para a URSS. O país perdeu quase 2 milhões de soldados e numerosos tanques e aviões. Menos de 10% dos soldados que lutaram durante 1941 sobreviveram até o fim da guerra. Apesar de todos os fatores negativos, a URSS foi o primeiro país que realmente prejudicou o exército alemão. O plano de Hitler de conquistar a URSS durante vários meses transformou-se em 5 longos e exaustivos anos de guerra infrutífera. Vestígios da Segunda Guerra Mundial ainda podem ser vistos em toda a parte europeia da Rússia. Muitas terras permanecem destruídas. As crianças foram criadas pelas mães e avós porque muitos homens morreram. Ainda temos muitos veteranos daquela guerra. Número 17. A Rússia tem um dos vulcões mais ativos do mundo, o Kliuchevskaya Sopka. Ele entrou em erupção regularmente nos últimos 7.000 anos. Fica na península de Kamchatka e é o vulcão ativo mais alto da Europa. Número 18. O AK-47 russo é o rifle militar mais popular do mundo. Desde 1947, mais de 100 milhões
milhões de AK-47 foram fabricados. Número 19. A Rússia é o país das igrejas. Existem igrejas por toda parte. Por exemplo, em Suzdal existe uma igreja para cada 200 habitantes. A religião era muito importante na Rússia antiga. Os mosteiros funcionavam como fortificações, para que as pessoas pudessem sempre esconder-se dentro das suas muralhas. Número 20. 20 milhões de russos ainda não têm banheiros normais. Eles usam estranhas cabanas de madeira com buracos no chão e muitas vezes paredes inclinadas. Algumas pessoas são velhas demais para consertá-las. Outras estão acostumadas a depender do governo depois de 70 anos de URSS. Número 21. A Rússia tem 12 milhões de imigrantes do Uzbequistão, do Tajiquistão e de outras repúblicas da antiga União Soviética. Eles vêm para a Rússia em busca de uma vida melhor. Eles raramente dominam bem a língua russa. Os russos não gostam deles, associam-nos ao aumento da criminalidade. As pessoas os chamam de negros, porque geralmente têm cabelos escuros. Estas pessoas muitas vezes não são protegidas pelo governo. Eles não têm dinheiro e trabalham duro. Número 22. 22,15% dos russos vivem em Moscou. Moscovo e 15 outras cidades com mais de 1 milhão de habitantes atraem cada vez mais pessoas das aldeias e pequenas cidades vizinhas, especialmente Moscou. Há uma expressão engraçada de que não há vida atrás da estrada circular de Moscou. Número 23. A culinária russa é conhecida pela diversidade e pela rica tradição culinária, que se reflete em seus pratos típicos. Um dos pratos mais emblemáticos da Rússia é o borscht, uma sopa farta e colorida de beterraba servida quente e muitas vezes acompanhada de creme de leite. Outra iguaria imperdível é o pelmeni, uma espécie de bolinho recheado com carne, que é cozido no vapor ou fervido e servido com manteiga e creme de leite. Também não podemos esquecer do estrogonofe, um ensopado de carne ao molho cremoso à base de creme de leite e mostarda, servido com arroz ou macarrão. Número 24. Na Rússia, país de vastas extensões e climas variados, encontramos uma fauna diversificada e fascinante. Desde majestosos ursos e lobos nas florestas da Sibéria, até renas e raposas árticas nas frias terras do norte, a vida selvagem na Rússia é verdadeiramente única. Nas extensas estepes da região centro do país, podemos encontrar uma grande variedade de aves migratórias, como gnous e cisnes, bem como mamíferos como veados e javalis. Nos lagos e rios da região, encontramos uma abundante população de peixes como o salmão e o esturjão, bem como diversas espécies de aves aquáticas como patos e garças. Mas talvez o mais impressionante da fauna russa seja a presença de animais emblemáticos como o tigre siberiano e o leopardo das neves, duas espécies ameaçadas de extinção que encontram refúgio nas montanhas remotas do leste da Sibéria e nos altos picos da Cordilheira do Cáucaso. Número 25. Moscou criou um jogo como forma de testar as capacidades dos computadores soviéticos. Sem muitas pretensões, batizou a invenção com o nome de Tetris. Uma mistura da palavra grega tetra, que significa quatro, e tênis, que era o esporte favorito do inventor.